Matemática para biocientistas. Derivadas. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre essa forma de descrever funções, que são as derivadas. E aqui estão os objetivos da aula de hoje. Falar um pouco sobre derivadas como taxa de variação e algumas regras básicas, não todas. Muito bem. Então, nós podemos pensar numa derivada como realmente uma taxa de variação. E para entender essa taxa de variação, eu vou descrever uma função aqui. Essa função, que é dita a função identidade, ou seja, é a função y igual a x. Ela quer dizer que a cada passo que eu dou em x, eu também dou o mesmo passo em y, ou seja, a cada unidade em x, eu ando também uma unidade em y. E uma taxa de variação é exatamente isso. Ou seja, uma derivada, ela vai responder mais ou menos a essa pergunta. Quanto que varia y a cada passo de x? Ou seja, quanto que eu ando na minha reta vertical a cada passo que eu dou em x. É mais ou menos isso. Tá, nessa minha função identidade, y igual a x, é fácil perceber que a cada passo que eu dou em x, eu também dou o mesmo passo em y. Ou seja, para responder essa minha pergunta, olhando para a função, é fácil esse exemplo. Então, eu posso dizer que eu ando uma unidade em y a cada passo de x. Então, eu posso dizer que a minha taxa de variação para essa função é 1. Perceba uma coisa, geralmente a gente não descreve isso, mas 1 também pode ser entendido como uma função, uma outra função, que a gente vai chamar agora de derivada. E essa função nada mais é do que essa reta aqui, ó, que eu vou desenhar em azul. Essa daqui é uma função constante. Então, eu posso dizer que a minha taxa de variação ou a minha derivada da função identidade aqui é 1. Tem uma notação para derivada que é fazer y'. Então, eu posso dizer que a minha derivada de y é y', que é igual a 1. Tá, muito bem. E se eu mudasse a minha função identidade? Eu vou apagar agora. Agora eu vou escrever uma outra função. Não é mais essa identidade. É uma função que a cada passo que eu dou em x, eu não vou andar mais uma unidade, mas eu vou andar agora 2 unidades em y. Ou seja, eu vou ter uma reta mais ou menos aqui assim. Ela é um pouco diferente. E é claro, a minha função vai ser diferente. Agora, essa minha função é y igual a 2x. Ora, se a minha pergunta aqui, ó, é quanto varia y a cada passo de x, para esse meu exemplo agora, eu posso responder certamente que não é mais 1. Cada passo que eu dou em x, eu dou 2 passos em y. Ou seja, a minha taxa de variação
é igual a 2. E aqui, da mesma maneira, 2 eu posso dizer que é uma função constante, que é essa reta aqui horizontal, que agora é 2. E a minha derivada de y igual a 2x é y', que é igual a 2. Essa é uma das noções que a gente pode ter de derivada, como uma taxa de variação. Os matemáticos e físicos, claro, não satisfeitos com isso, trouxeram um refinamento dessa ideia que, ao invés de pensar em um passo de uma unidade para x, como a gente está pensando aqui, uma unidade para x, eles pensaram no menor passo possível, que traz a ideia da noção de limite quando vai para zero. Ou seja, eles pensaram, ao invés de passo como uma unidade de x, eles pensaram naquele infinitesimal, que a gente vai chamar de dx. Então, eu posso perguntar, da mesma maneira, quanto que varia y a cada infinitesimal dx. É a mesma coisa nesse nosso caso. Mas, se a gente pensasse numa outra função mais complicada, como uma função polinomial ou uma função bem maluca como isso daqui, não seria tão fácil com essa noção que a gente pegou agora. Então, existem algumas regras, mas eu não vou me ater a essas regras mais complexas. Eu vou falar um pouco sobre algumas regras mais básicas. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre essas 3 regras. Quando eu preciso derivar uma constante, quando eu preciso derivar uma potência e quando eu preciso derivar uma multiplicação por constante, que basicamente é uma mistura das duas anteriores. Muito bem. Então, quando eu quero derivar uma função constante, que eu vou chamar de uma função a, mas lembre-se, uma função constante, como a gente acabou de ver, pode ser um número, uma função constante 1, ou 3, ou 149, qualquer número. Ok. Uma função constante é uma função que é horizontal, que aqui a gente chamou de a. Essa função horizontal, percebam que a cada passo que eu dou em x, digamos que eu tenho uma unidade aqui, a cada passo que eu dou em x, eu não tenho uma variação nem para cima nem para baixo em y. Se eu trouxer para a noção de limite, ou seja, um infinitesimal dx, que seria algo bem pequeno, né? Digamos que isso seja dx, eu da mesma maneira não vou ter nenhuma variação de y nem para cima nem para baixo. Então eu posso dizer que a derivada de uma função constante, ou seja, a derivada em relação a x de uma função constante que eu disse que é a, vai ser igual a zero. E só para colocar números aqui, eu posso substituir esse a. Posso pensar em qualquer número, posso pensar no número 4. Então, ao invés de a aqui, eu vou colocar o número 4. A derivada de 4 é zero. Posso pensar em qualquer número. A derivada de 10 é zero. A derivada de 20, 50, de qualquer valor constante é igual a zero, porque justamente não tem nenhuma variação em y. Não importa quanto que eu andar em x. Muito bem. Outra regra é para potência. Se a gente pensar numa função potência genérica, a gente pode pensar em algo do tipo x elevado a alguma coisa que eu vou chamar de n. Pode ser um número, mas para ficar genérico, eu vou colocar o n. Então, imaginem que eu tenho uma função
dita potência, que é x elevado a n. Existe uma regrinha básica para derivar essa função, que é justamente, vou escrever aqui, ó. Se eu quiser derivar x elevado a n, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que descer esse n multiplicando e o expoente n vai ser subtraído de uma unidade. Para ficar mais fácil, vamos pensar no exemplo. Vamos pensar no exemplo x ao quadrado. X ao quadrado aqui. Como é que vai ficar a minha resolução? Bom, eu vou repetir o x. O 2 que estava aqui, ele desce multiplicando. E lá em cima, eu vou ter 2 menos uma unidade. 2 menos 1. Ora, isso é 2x elevado a... Bom, 2 menos 1 é 1. Eu posso colocar 1 aqui ou simplesmente deixar assim, 2x. Para a gente entender melhor, eu vou fazer mais ou menos o gráfico da função original e o gráfico da função que é a derivada. Então, a função original ela vai ter mais ou menos esses pontos. Ponto 0, 0, ponto 1, 1 aqui, o menos 1, e esse ponto aqui. Ela vai ser algo do tipo isso daqui, assim. E a função derivada, aqui 2x, lembra lá de como era no exemplo inicial, a inclinação 2x é que a cada passo de x, eu ando 2 passos em y. Ou seja, aqui, né? Eu vou ter, então, uma função reta mais ou menos assim. E isso tudo vai para infinito. Então, a minha derivada em vermelho, ou a minha função em vermelho e a minha derivada em azul. Ok. Vamos agora pensar numa mistura das duas. Eu posso pensar numa constante de novo, que eu vou chamar de a, e uma outra função, que eu vou deixar como y mesmo. Então, se eu tiver a multiplicando por uma função y e quiser tirar a derivada disso, ou seja, a variação disso em relação a x, a regra é bem simples. Eu vou jogar para fora esse a e eu vou derivar só a minha função que sobrou. Ou seja, eu vou ter a que multiplica aqui a minha derivada em relação a x da minha função y. Pensando no exemplo. Pensa no exemplo 2 vezes x ao quadrado. Aqui eu tenho uma constante a e aqui eu tenho a minha função y igual a x ao quadrado. Se eu quiser derivar isso, ou seja, derivar em relação a x, tudo isso, a regra é clara. A minha constante sai da derivada, então eu vou ter 2 vezes a derivada em relação a x dessa função x ao quadrado. Ora, a gente acabou de ver que a derivada de x ao quadrado é 2x. Isso daqui é 2x. Então, eu posso dizer que, ao final das contas, eu vou ter o 2 vezes 2x, que é igual a 4x. Então, a derivada de
2x² é igual a 4x.